Você já se sentiu perdido no período de espera? Quer saber quando Deus trará a pessoa certa para a sua vida? Você não está sozinho. Pode ser desafiador confiar no tempo de Deus, mas a Bíblia nos lembra que seus caminhos são mais elevados que os nossos e seus pensamentos não são nossos pensamentos. Na verdade, diz em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Mas não tema, Deus é o melhor escritor de histórias de sucesso e tem um plano único para você. Às vezes Ele pode transformar inimigos em pessoas amadas, ou consertar relacionamentos rompidos que pensávamos serem irreparáveis. Então, como você pode confiar que Deus o levará ao seu futuro cônjuge? Começa por ter fé nele e estar aberto à sua orientação. Muitas vezes Deus fala conosco através da oração, sua palavra e através de outras pessoas em nossas vidas. Quando entregamos nossos planos a Ele, Ele pode nos levar à pessoa certa em seu tempo perfeito. Mas e se você sentir que perdeu sua chance? Lembre-se, Deus é um Deus que perdoa e Ele pode redimir qualquer situação. Confie que o plano dele para a sua vida ainda está em andamento e que Ele pode tirar algo de bom de qualquer circunstância. Então mantenha a fé e confie que Deus tem um propósito para o seu período de espera. Deixe Ele te guiar e no devido tempo Ele te levará até a pessoa que Ele escolheu para você. Às vezes o período de espera é necessário para crescimento, cura e preparação. Quando Deus está levando você a se casar com alguém, pode ser através de uma amizade ou por meio de seus amigos em comum. Algumas pessoas acreditam que é tudo uma questão de acaso ou destino. No entanto, como cristãos, sabemos que nossas vidas estão nas mãos de Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. E Deus pode usar sua amizade com alguém para levá-lo ao seu futuro cônjuge. Começar como amigos permite que vocês se conheçam bem e é uma ótima base para construir um relacionamento duradouro. Quando você é amigo de alguém, não há pressão para impressioná-lo e você pode ser o seu verdadeiro eu. Você pode não sentir nenhuma atração no começo, mas tudo bem. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Agora, você pode estar pensando, mas e se meu futuro cônjuge não for meu amigo? Veja bem, Deus pode usar seus amigos para apresentá-lo à pessoa certa. Quem sabe, talvez um de seus amigos seja a chave para a sua vida sentimental. Então, como você pode saber se o amigo do seu amigo é a pessoa certa? Bem, isso pode acontecer naturalmente, e você pode começar a ser amigo dessa pessoa antes mesmo de perceber. Ou pode ser amor à primeira vista, e é um sentimento mútuo. No entanto, lembre-se de ir devagar e orar sobre isso. Deus sabe o que é melhor para nós e pode usar nossas amizades para nos conduzir ao nosso futuro cônjuge. Então vamos continuar a ser amigos genuínos de todos, e quem sabe um dia talvez encontraremos a pessoa certa. Como diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Deus está levando você a se casar com alguém, você saberá que está preparado para se casar antes mesmo que essa pessoa entre na situação. Isso mesmo. Deus não vai dizer para você se casar com alguém se você não estiver preparado para o casamento de maneira geral. Veja, antes que uma mulher e um homem possam formar esse relacionamento abençoado juntos, eles precisam primeiro possuir certas qualidades bíblicas como indivíduos. Isso significa que entrar em um relacionamento não mudará você instantaneamente. Em vez disso, irá expor onde você está atualmente em seu nível de maturidade. Mas não se preocupe, meu irmão e minha irmã em Cristo. Deus usará um relacionamento para fazer você crescer ao longo da jornada. Ele continuará a te amadurecer assim que você começar a namorar e até mesmo depois de se casar. No entanto, você é a mesma pessoa quando começa a namorar alguém.
Você não fica automaticamente mais maduro espiritualmente só porque agora está em um relacionamento. É por isso que é tão importante permanecer em Cristo, assim como Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em um relacionamento com alguém não é o que causará fruto espiritual em sua vida. Somente permanecer em Cristo realizará isso. Portanto, antes de Deus levá-lo a se casar com alguém, Deus primeiro preparará seu coração para ser um marido ou uma esposa bem-sucedida no casamento, independentemente de quem seja seu cônjuge. E deixe-me dizer uma coisa: você estará melhor preparado para o seu futuro casamento se abraçar o seu tempo de espera com o Senhor. A sabedoria geralmente é forjada no fogo da espera. Pessoas impulsivas não são pessoas sábias. Ser apressado e frenético não é propício para ser paciente e pacífico. É por isso que é tão importante ser paciente e contente em Cristo enquanto espera. Lembre-se, há uma diferença entre esperar por uma bênção e esperar fielmente em Deus por suas bênçãos. Há também uma diferença entre esperar relutantemente e esperar pacientemente. Ser paciente significa que você quer algo que ainda não possui, mas também está contente em Cristo enquanto espera. Então confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele vai te preparar para todas as fases. Veja, Deus não nos chamou para ignorar os anseios em nossos corações. Em vez disso, Ele quer que encontremos nossa maior alegria nele, não importa o que façamos ou tenhamos na terra. Essa foi a mensagem de Paulo em Filipenses, onde ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo não estava dizendo que queria ser humilhado em vez de ter abundância, ou que preferia passar fome a ser bem alimentado. Seu ponto era que Cristo era sua alegria e satisfação final, não importa quais fossem suas circunstâncias. Ele disse: na verdade, tenho tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Portanto, se você é um cristão solteiro que deseja um cônjuge abençoado, não pense que não deve ansiar por isso. Mas lembre-se, Deus quer que você encontre sua alegria nele, mesmo na espera. E se um dia você se casar, certifique-se de ter aprendido essa verdade primeiro, porque o casamento não é a fonte definitiva. O próprio Deus é a bênção suprema e a fonte de alegria. Esperar por um cônjuge pode ser difícil, mas vale a pena. Na espera, Deus mostrará a você o segredo mais importante que qualquer pessoa pode aprender, que somente Cristo é a fonte suprema de nossa alegria. Portanto, continue se alegrando no Senhor e confie que Ele tem grandes planos para a sua vida. Quando você não está distraído com um relacionamento, você tem mais tempo para se concentrar em seu relacionamento com Deus, e isso é motivo de gratidão. Agora, quando se trata de orar por seu futuro cônjuge, é importante lembrar que você não está apenas orando para que qualquer pessoa entre em sua vida. Você está orando para que a vontade de Deus seja feita e para que Ele traga a pessoa certa na hora certa. E a melhor maneira de fazer isso é ser específico em suas orações, estabelecendo as características que deseja que seu cônjuge possua. Mas tome cuidado para não ditar a Deus quem essa pessoa deve ser. Confie em seu tempo e em seu plano para a sua vida. Ele pode trazer alguém inesperado, como aconteceu com Ruth e Boaz. Se Ruth tivesse ficado trancada em casa, ela nunca teria conhecido Boaz. Portanto, siga sua vida e esteja aberto a tudo que Deus tem reservado para você. E lembre-se, quando Deus responder às suas orações e colocar a pessoa certa em sua vida, isso ficará claro para você. Você será capaz de ver as qualidades pelas quais tem orado naquela pessoa. Portanto, continue orando, mantenha-se aberto e confie no plano de Deus para a sua vida. Quando Deus está te levando a se casar com alguém, Ele revelará isso a você de várias maneiras. Você já se pegou agarrado a apenas um sinal que acredita ser de Deus, indicando que deveria se casar com alguém? Talvez você tenha sonhado em se casar, ou alguém profetizou que você se casaria com uma determinada pessoa. Ou talvez você sinta que Deus falou com você durante seu tempo de oração e disse que você deveria se casar com aquela pessoa específica.
Agora, é possível que todos esses sejam sinais de Deus, mas também é muito mais provável que não sejam. É essencial lembrar que Deus trabalha de maneiras misteriosas e nem sempre nos revela as coisas de uma maneira única e óbvia. Se você está buscando a orientação de Deus sobre com quem se casar, é crucial estar aberto para receber múltiplos sinais dele. Esses sinais podem vir na forma de um sentimento de paz em seu coração quando você está com essa pessoa, conselhos sábios de amigos ou familiares confiáveis ou uma série de eventos aparentemente aleatórios que apontam nessa direção. Portanto, não se apegue a apenas um sinal ou sentimento. Em vez disso, ore por discernimento e mantenha a mente e o coração abertos. Deus revelará seu plano para você em seu próprio tempo e à sua própria maneira, como ele diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quero dizer a você hoje que não existe algo como estar além da redenção quando se trata de nosso Deus. Mesmo no caso de casamentos que começam com o pé esquerdo, Deus pode mudar as coisas. Talvez seu casamento tenha começado em pecado ou com comportamento prejudicial, mas Deus tem o poder de transformar até mesmo os relacionamentos mais disfuncionais. Tudo o que você precisa fazer é convidá-lo e entregar sua vida a Ele. Você pode estar se perguntando por que precisa passar por toda essa dor e sofrimento sozinho. Mas deixe-me dizer que Deus tem um plano para você. Ele está te levando para um lugar melhor, um lugar de paz, alegria e amor. Você apenas tem que ser paciente e esperar por sua direção. Ele nunca te deixará e nem te abandonará. Lembre-se do que diz Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Confie nele e em seu plano para a sua vida. E saiba que mesmo com seus erros, você ainda pode ser redimido por sua incrível graça. Será que a vida sempre será do jeito que você quer? As coisas sempre acontecerão da maneira que você deseja que aconteçam? Quando elas não saem como planejado, como você reage? Como suas emoções definem a posição de sua fé? Querido cristão, quando Deus o criou, Ele o fez completo, um ser espiritual, com um coração, uma mente e um corpo. Você tem a capacidade de sentir, pensar e responder às coisas que acontecem ao seu redor. Essa habilidade é o que faz de você um ser vivo. Isso significa que você possui todas as características de vida necessárias para viver. Quando você está com dor, feliz, triste, excitado, faminto, com medo ou ansioso, há certos sentimentos e expressões que o acompanham. É a maneira do seu corpo lhe dizer que está ciente dessas coisas. Nossos sentimentos são a maneira de nossa alma nos dizer que reconhece e é afetada pelo que está acontecendo. É a maneira de nossa alma se identificar com algo ou alguém. Isso pode ser uma bênção e um problema para o Filho de Deus. Quando você se tornar mais consciente espiritualmente, aprenderá que Satanás tem uma maneira de entrar em tudo que Deus criou em nós e usá-lo contra nós. Por exemplo, pense em desejos corporais como fome de comida, sede e até mesmo nosso desejo sexual. Tudo isso faz parte da criação de Deus. Eles são naturais e uma grande bênção. Você precisa comer, ou seu corpo se deteriorará e morrerá. Você precisa de água ou morrerá de desidratação. Os impulsos sexuais e o próprio sexo são experiências abençoadas que devem unir um casal legalmente casado em santa união por toda a vida. Você foi criado por Deus como um meio para cada parceiro expressar sua paixão e desfrutar da companhia um do outro à medida que crescem em seus laços. No entanto, você sabe como o diabo pode pegar cada uma dessas coisas e corrompê-las. Uma pessoa que se deixa levar pela fome pode se tornar um glutão ou até mesmo roubar. Algumas pessoas comem praticamente qualquer coisa quando surge o desejo, sem qualquer consideração por sua saúde ou como suas escolhas alimentares agora as afetarão amanhã. Então, alguns anos depois, algumas delas começam a sofrer por permitir que seus desejos direcionem suas ações. Também estamos cientes de como o inimigo construiu toda uma indústria em torno do sexo para prender mais e mais pessoas a uma vida de desejo desenfreado, sem levar em consideração como isso as afeta
ou aquelas ao seu redor. Isso resultou em muitos lares desfeitos e famílias disfuncionais. Como eu disse antes, o diabo não criou nada. Tudo o que ele faz é pegar o que Deus já criou e corromper para destruir você. A Bíblia o chama de ladrão porque ele rouba. Ele pega o que Deus fez e transforma isso em algo corrupto para seus próprios desejos malignos. E qual é o objetivo dele? Roubar, matar e destruir. Minha mensagem para você hoje é simples. Por mais que Deus tenha criado você inteiro e feito da sua vida um ser com sentimentos e emoções, você não foi chamado para ser conduzido ou controlado por elas, mas pela fé. A Bíblia repete isso pelo menos 4 vezes para que vivamos pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pois nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Mas que ninguém é justificado pela lei aos olhos de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. E Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Ora, o justo viverá pela fé, mas se alguém recuar, minha alma não tem prazer nele. O restante da Bíblia demonstra isso de muitas maneiras. Um chamado para andar com Deus é um chamado para andar pela fé e não por emoções ou proezas mentais. Paulo, o apóstolo, resume isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos pela fé, não pelo que vemos. Visão aqui se refere às emoções ou aos nossos sentidos naturais. Amado, se quer andar com Deus com sucesso e ter a experiência do sobrenatural em sua vida, você deve perceber que suas emoções não lhe farão bem nem trarão nada para você. As emoções são instáveis, elas são dependentes da situação. Observe qualquer um movido por suas emoções. Essas pessoas são instáveis. Elas estão em alta hoje e em baixa amanhã. A ciência pode chamar isso do nome que quiser, mas ainda não muda o fato de que é obra das emoções e uma limitação em sua fé. A fé é o cerne da vida cristã. É o ar que respiramos e o fundamento de nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não nasceu de novo porque está arrependido das coisas que fez no passado. Você nasce de novo quando coloca sua fé na obra consumada de Jesus no Calvário, declarando pela mesma fé que Jesus é o Senhor. Certa noite, quando Paulo e Silas foram milagrosamente salvos da prisão, o carcereiro os encontrou e perguntou como ele também poderia ser salvo. Ouça o que eles disseram em Atos capítulo 16, versículos 29 ao 31. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. Ele então os trouxe para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Fé em Deus é crer e receber o que Deus disse ou está dando como verdade e afirmar que é real para você. Se quiser seguir suas emoções, pode começar a duvidar de sua salvação. Sabe por quê? Porque você não vai acordar todos os dias se sentindo cristão. Na verdade, pelo contrário, você pode acordar alguns dias se sentindo a pior pessoa do mundo. No entanto, a fé está baseada na convicção de que você crê em Jesus e está firme no que sua palavra diz sobre sua salvação. O diabo lutará contra você usando suas emoções. Na verdade, esta é uma das frentes de batalha mais ferozes na guerra cristã contra a carne. A luta contra a carne é mais uma luta de fé do que uma luta pelo controle. Existem muitas pessoas não salvas que dominaram o controle sobre sua carne por meio de diferentes rotinas e disciplinas. Mas o que torna os cristãos mais privilegiados do que elas é o fato de que os crentes têm fé em Cristo e, portanto, têm Cristo. Esta é a esperança dos crentes e sua maior confiança. O apóstolo Paulo escreve que a esperança da glória dos crentes é Cristo neles. Agora, quando o inimigo luta contra você com sentimentos de culpa por seu passado ou suas aflições, sentimentos de medo, ansiedade e outros ataques emocionais, você deve se lembrar de responder com fé. Lembre de que você é um ser de fé
nascido pela fé e sustentado por essa fé. Por exemplo, você não é chamado de santo porque alcançou a perfeição, mas porque por meio da obra consumada da redenção de Jesus Cristo e de sua fé nele, Deus o colocou na companhia dos santos que foram aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Portanto, diante do diabo, você pode lembrá-lo de que a palavra eterna de Deus declarou quem você é e onde você pertence entre os santos. E, portanto, não importa como você se sinta, a palavra de Deus tem o primeiro lugar. Às vezes você quer expressar como se sente: raiva, frustração, desânimo, desapontamento ou mágoa. No entanto, você deve se lembrar: não, sou um filho de Deus, uma pessoa de fé. Não vou responder de acordo com o que sinto agora. Não vou permitir que o diabo use minhas emoções como uma arma contra mim. Em vez disso, vou descobrir o que a palavra de Deus diz sobre a situação que está causando esse sentimento e me posicionar sobre ela. Quando você começa a pensar e falar assim, a Bíblia diz que você está se submetendo a Deus. A única pessoa que pode repreender o inimigo e fazê-lo fugir é aquele que se submete a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como você se sujeita a Deus? Aceitando a palavra dele como ela é, a verdade, e se submetendo, fazendo da palavra de Deus seu padrão, sua realidade, sua verdade e o fator mais importante em sua vida. Deus não nega que suas emoções são reais. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote em Jesus que entende como nos sentimos e que ele foi tentado, pressionado por todos os lados, assim como você e eu, tudo sem pecar. Nos ensina que através de Jesus temos um exemplo a seguir e vemos a possibilidade de viver uma vida de fé e não de sentimentos. Quando as emoções de medo o atacam, embora do ponto de vista natural seja normal ter medo, você deve se lembrar de que o inimigo usará isso contra você. Então o que você deve fazer? Ignore o barulho e a causa dessa explosão ou sentimento. Coloque-se em seu lugar secreto, à presença de Deus, e absorva o que ele diz sobre a situação. Ao fazer isso, você descobrirá que o medo começa a diminuir e em seu lugar surge uma nova confiança. Isso não se limita a sentimentos de medo, mas a todo o resto: raiva, fracasso, estresse, ansiedade, preocupação e até doença. Essa verdade deve se tornar a sua arma na frente de batalha dos ataques emocionais. Quando você deixa a fé te guiar, ao invés de chorar por um relacionamento que não está dando certo, ao invés de pensar em vingar uma mágoa, ao invés de pensar em como você seria feliz se tivesse $1 milhão, ou ao invés de aceitar a desesperança por causa das notícias de uma pandemia, você se ajoelha, descobre o que a palavra de Deus diz e ora a Ele com ela. A oração tem uma maneira muito eficaz de lidar com suas emoções. Ajuda você a derramar tudo diante de Deus e a substituí-las pela confiança na intervenção dele. Então, com fé, você sai amando e sorrindo junto com a pessoa que minutos atrás você queria dar um soco nela. Com fé, você sairá encorajando os outros quando antes eles ouviram você reclamando sobre o quão ruim a economia estava indo. Suas emoções nunca irão fortalecê-lo ou fazer com que você receba algo de Deus. Em vez disso, elas podem excluí-lo, mas a fé é a chave para receber de Deus. Acredite no que Deus disse, meu amigo e minha amiga. Você é um ser de fé. Deixe Ele te guiar e colocar suas emoções em ordem, e use o nome de Jesus para canalizar a compaixão de Deus no mundo. Não deixe o inimigo te usar e corromper ainda mais o mundo ou você. Eu declaro sobre você, pela fé, que você já tem isso agora. Tudo vai ficar ótimo. Nessa luta, com Deus ao seu lado, você vai acabar bem. Cultivar um coração grato pode alterar toda a sua visão do mundo. A oração é um dos melhores métodos para sentir o poder da gratidão.
Quando oramos a Deus em ação de graças, nossa atenção é desviada de nossos problemas para nossas bênçãos. E essa é a beleza da fé. Podemos ser gratos e agradecer independentemente de nossas circunstâncias ou das tempestades que nos cercam. Todos os dias temos a opção de agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus por sua constância e amor agora mesmo. A autoridade suprema de Deus sobre sua vida deve ser louvada. Obrigado, Deus, por nos dar esperança e alegria, independentemente de como possamos estar passando por este momento. Permita que Ele transforme seu coração e o encha com a paz dele. Um coração agradecido é a arma mais eficaz contra o ataque de decepção, ansiedade e preocupação de Satanás. Temos muito pelo que agradecer por causa do dom da redenção de Jesus Cristo e da serenidade que Ele traz. Que possamos aprender a ser gratos a Deus em todas as fases da vida. Mesmo quando estiver chateado, agradeça a Deus. Mesmo quando estiver no seu nível mais baixo, dê graças a Deus. Mesmo quando for injustiçado, agradeça a Deus. Mesmo depois de perder o que você mais valoriza, agradeça a Deus. Agradeça sempre a Deus, pois esta é a sua vontade para a humanidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18. Alegrai-vos sempre, orai continuamente, dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aprenda a dar a Deus um coração de apreciação e louvor em todas as situações da sua vida. Peça a Ele para ensiná-lo a ser alegre o tempo todo, orar constantemente e oferecer gratidão em todas as situações. Deseje trazer alegria ao coração de Cristo regularmente. Peça que Cristo destrua o poder do inimigo em sua vida. Derrote o inimigo com sua oferta de louvor. Peça que Ele transforme sua perspectiva e atitude sobre sua situação atual em uma perspectiva de prazer e satisfação. Prometa a Jesus que você deseja ser como Ele, que obedientemente obedeceu ao Pai. Quando andou neste mundo, Ele abraçou os grilhões da humanidade. Sempre que você reclamar ou se comparar com os outros, peça a Ele para repreendê-lo. Em sua oração de agradecimento, peça a Ele para liderá-lo sempre. Salmo 103, capítulos de 1 a 4. Bendigo a minha alma ao Senhor, todo o meu ser mais íntimo. Louve seu santo nome. Louve ao Senhor, minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que redime a sua vida da cova e a coroa com amor e compaixão. O amor de Deus é incondicional, é um dom puro e irrestrito. Considere o seguinte: não agradecemos a nossos chefes por receber o salário, pois trabalhamos para isso, merecemos e é propriamente nosso. Você poderia agradecer ao seu chefe pelo seu salário, mas isso seria simplesmente uma gentileza. Não é o que você esperaria. Um presente, por outro lado, é diferente. Um presente pela gratidão. Talvez uma palavra ou uma mensagem escrita. Quanto mais o dom gratuito de Deus merece nossa gratidão. Não fizemos nada para merecer seu amor. Nós, por outro lado, fazemos exatamente o oposto. Qualquer coisa além de bondade, amor duradouro ou misericórdia é o que merecemos. Tomamos como certas as bênçãos de Deus, até mesmo o seu amor. Agimos como se merecêssemos, como se Ele nos devesse um favor. Somos crianças mimadas, mas isso é nossa culpa, não dele. Somos ingratos, gananciosos, imprudentes e pecadores, para ser franco. Deus demonstra seu amor defendendo você de seus problemas financeiros, inimigos, calamidades e doenças. Ele demonstrou seu amor levando os israelitas a um bom lugar, uma terra que mana leite e mel, e prometeu que eles viveriam ali para sempre. Você tem muito pelo que agradecer. Não seja uma criança mimada. Deus ama tanto o mundo que enviou seu único filho para salvá-lo. Deus te amou tanto que enviou Jesus para te salvar. A maior expressão do amor de Deus é Jesus, e por isso seja grato. Considere a experiência de Jó. Ao contrário de sua esposa sem discernimento, Jó não pecou com suas palavras quando não compreendeu porque aquela aflição o atingiu. Em vez disso, ele permaneceu fiel e se recusou a culpar a Deus por seu infortúnio. Jó teve que ser levado a perceber que toda a nossa justiça humana é como trapos de imundícia diante do Senhor.
apesar de seu desejo de apresentar seu caso diante de Deus e defender sua própria justiça ao Senhor. A fé de Jó em Deus foi creditada a ele como justiça, assim como foi a Abraão, mas ele estava prestes a aprender outra lição crítica. Em meio às dificuldades e tribulações, ele também descobriria que a graça de Deus é adequada, pois sua graça é aperfeiçoada por nossa fraqueza. Sejamos como Jó, gratos mesmo diante das adversidades. Vamos, como Jó, esperar pacientemente que Deus mude nossas circunstâncias. Sejamos como Jó, fiéis a Deus mesmo quando isso pareça irracional para a humanidade. Vamos, como Jó, sempre considerar a visão maior das situações em que nos encontramos. Vamos, como Jó, nos esforçar para manter um comportamento justo mesmo quando as pessoas mais próximas a nós nos insultam. Não importa em qual circunstância você está agora, Deus sempre tem resposta para qualquer problema. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele vai te curar e te colocar de volta no lugar. Um presente que exige pagamento não é um presente, é uma compra, é uma aquisição. Mas isso já foi pago, comprado a um custo. Um presente é qualquer coisa oferecida voluntariamente. Caso contrário, não é um presente. Cristo Jesus foi o presente irrestrito da graça de Deus para cada membro da raça humana. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, foi seu presente irrestrito da graça, dado a cada homem e mulher incondicionalmente. Alguns abraçam esta dádiva indescritivelmente valiosa, enquanto outros a rejeitam. Mas a dádiva de Deus para a humanidade foi dada a todos. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, por Jesus ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Considere as bênçãos de Deus em sua vida hoje. O dom de Deus é a capacidade de acordar todos os dias sãos e salvos. Todos os dias Deus te dá a dádiva de ir trabalhar e voltar para casa em segurança. Deus presenteou você com os laços que você tem com as pessoas, sejam elas familiares ou amigos. Um ano com poucas ou nenhuma consulta médica é um presente de Deus. Seus pontos fortes, talentos e habilidades são presentes de Deus. Respire e contemple isso por um momento. É maravilhoso. Então, quanto você pagou a Deus em troca de todas essas bênçãos? Nada, porque Deus providenciou tudo de graça. Tudo o que você precisa fazer é dizer algumas palavras de gratidão. Obrigado, Senhor. Agradeço antecipadamente a Deus por todas as suas bênçãos. Deus pede que você faça um sacrifício vivo de louvor e gratidão ao Salvador, que é comprado pelo sangue de Cristo. É o fruto de nossos lábios e a entrega de nosso ser interior, que flui para Ele de um coração quebrantado que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que dá honra ao seu nome. Quando damos graças ao Senhor por sua misericórdia e graça e cantamos louvores a Deus da nossa salvação, e estamos continuamente oferecendo um sacrifício de louvor que flui de um coração agradecido, que foi lavado pelo sangue redentor de Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20 diz: Antes enchei-vos do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando de coração ao Senhor, sempre dando graças por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Deus e Pai. Sejamos todos hoje gratos por tudo. Todos os dias Deus é muito generoso conosco. Somos gratos por podermos acordar e realizar nossas atividades diárias. Somos gratos pela força que Deus nos concede cada dia para ir ao trabalho ou à escola. As pessoas em nossos hospitais e casas de repouso estão com dor e incapazes de se ajudar como antes. Considere quantos indivíduos dariam tudo para poder acordar e fazer as coisas que os outros fazem. Ser grato deve fazer parte de nossa vida cotidiana como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos passar um dia sem agradecer a Deus por todas as suas bênçãos e bondade. O salmista Davi diz no Salmo 100, versículo 4: Entrai em suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. A fé em Jesus é demonstrada ao sermos continuamente gratos até mesmo pelas menores coisas. Louvor e gratidão andam juntos. Você não pode agradecer a Deus verdadeiramente sem também louvá-lo. Já imaginou como seria um dia sem Deus? Me dá arrepios só de pensar nisso.
Não conseguiríamos, todos nós pereceríamos, o mundo inteiro estaria em desordem. Deus mantém todo o cosmos em ordem de funcionamento, de maneira que não entendemos agora e talvez nunca entenderemos. Peça a Deus para guiá-lo em sua jornada de fé. Você não pode ser grato a Deus ou ver seu reino a menos que tenha fé. Meu amigo, o Senhor te ama muito. Ele te ama de uma maneira que nem você nem eu jamais compreenderemos. Não podemos começar a compreender o quanto Ele nos ama. Mesmo que você tenha muitos pecados, falhas e tribulações, Ele ainda te ama. Sua graça é fornecida a você independentemente de sua capacidade de compreendê-la. Ele é bem versado em todos os aspectos da sua vida. Ele está ciente de onde você esteve e para onde pretende ir. A parte realmente surpreendente é que Ele está ciente de tudo isso e ainda assim convida você a vir a Ele. Seja grato a Deus, pois Ele tem sido tão gentil com você que palavras não podem expressar. Você está atrapalhando sua tão esperada descoberta? Uma das coisas que aprendi recentemente é que você pode realmente ficar no caminho daquilo que está pedindo a Deus para fazer em sua vida. Você precisa aprender a se afastar e deixar Deus ser Deus, recebendo sua ajuda em vez de tentar ajudar a si mesmo. Cada vez que Deus falou na Bíblia, Ele usou palavras como: eu irei adiante de ti, vou enviar o meu anjo adiante de ti, meu espírito irá adiante de vocês. Veja, Deus gosta de estar na linha de frente. Assim como João Batista foi seu precursor, Jesus também é nosso precursor que foi à nossa frente para preparar um lugar para nós. Mas mais do que isso, Ele foi à nossa frente para preparar o caminho para seguirmos. E a Bíblia nos diz que Ele é digno de nossa imitação. Por favor, entenda que Deus está ciente de suas necessidades e lutas pessoais. É muito importante que sejamos constantemente lembrados dessas coisas, porque podemos nos deixar levar por nossas dificuldades a ponto de esquecer que Deus sabe ou até mesmo está interessado em nós. Isso mesmo, Deus está interessado em te ajudar a resolver os problemas. Seu amor não é do tipo que deixa você com seus problemas apenas para retornar quando as coisas estão indo bem. Veja, Deus não é uma diversão. Ele não é algo que você usa para esquecer o que está passando. Ele não é como o álcool ou alguns outros prazeres deste mundo, que usamos para nos alegrar uma vez e depois voltar a se lamentar em nossos apuros. Não, Deus é vida e luz. Ele é a vida que você precisa para viver neste mundo acima de tudo que o diabo e o inferno têm a oferecer. O verdadeiro significado e beleza da vida não está em nenhum lugar separado dele. Em outras palavras, você nunca encontrará o verdadeiro significado ou descanso fora de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há uma música de Austin French que destaca essa verdade. Parte da letra traduzida é assim: você está cansado e incomodado, sobrecarregado por uma carga pesada, orando por mudança, buscando fé, esperando por um milagre? Você está se afogando em perguntas? Não consegue acreditar onde a estrada o levou? Há alguém que sabe a carga pesada que você carrega, e ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão sofrendo, vinde a mim. Serei seu abrigo, meu jugo é suave, minha carga é leve. E você pode encontrar descanso para a sua alma, descanso para a sua alma. Ouça, querido cristão, nosso Senhor e Mestre quer que você entregue a Ele seus fardos. Ele promete te dar descanso. Isso é o que Ele faz. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Você pode dizer: bem, Jesus não está mais aqui pessoalmente. Como então entrego a Ele minhas lutas? Sim, Ele está ciente disso e já providenciou a solução definitiva. Enquanto falo isso, também sinto uma sensação mais profunda de realização dessa verdade. Veja, enquanto Jesus estava na terra, Ele não poderia atender todas as necessidades da vida de todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ele não poderia estar em Jerusalém e em outro país ao mesmo tempo. Ele não poderia estar na Arábia Saudita e em algum outro lugar da África ao mesmo tempo. Sim, Ele curou todos que encontrou, mas apenas aqueles que estavam ao seu alcance. Mas agora há pessoas que acreditam nele em todas as partes do mundo.
Jesus sabia que esse tempo chegaria e o plano eterno não era limitar suas ações ou poder apenas a Israel ou Jerusalém, mas aos confins da terra. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, suas lutas eram dele. Um de seus discípulos era um fanático, um lutador pela liberdade. Ele provavelmente teria liderado tumultos, causado distúrbios e até matado antes. No entanto, Jesus ainda o chamou e fez dele seu discípulo. Cada dia passado com Jesus o mudava continuamente, e quando Jesus estava ascendendo ao céu, ele estava deixando para trás um homem, antes um zelote, mas agora um zeloso por Deus. Tivemos pessoas como Mateus, o cobrador de impostos, Pedro, o pescador, Maria, que teve 7 demônios expulsos dela, e muitos outros com lutas sombrias em suas vidas. No entanto, o Senhor os pegou pela mão, os conduziu em suas lutas e os trouxe para o outro lado da libertação completa. Agora, depois que Jesus ascendeu, pode parecer que estamos sozinhos, mas essa não é a verdade. Sua ascensão à glória possibilitou que ele se espalhasse no coração de qualquer um que o recebesse. Como? Através do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele disse, em João capítulo 15, versículo 26, "Mas quando vier aquele Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim." Observe as palavras que Jesus usou para descrever o Espírito Santo aqui. Consolador. O Espírito Santo, sendo Deus residindo em nós, é chamado de muitas coisas: fogo, advogado, mestre e consolador. Mas hoje quero que você o veja e o conheça como o ajudador. Ele não é apenas instrutor, mas o ajudador. Ele nos foi dado para nos ajudar. Você não recebeu o Espírito Santo apenas para falar em outras línguas. Ele veio para te capacitar a ser e estar quem e onde Deus quer que você seja ou esteja. Pedir a Ele para te ajudar a conhecê-lo melhor e confiar nele como ajudador é uma das maiores ações que você pode fazer por si mesmo, meu amigo e minha amiga. Dê uma olhada em si mesmo por um momento. Quanto apoio você pode dar a si mesmo antes de quebrar? Você sabia que existem milhares de pessoas que andam pelas ruas todos os dias com mentes ou personalidades quebradas ou que estão cansadas, agitadas e simplesmente frustradas com tudo o que está acontecendo em suas vidas? O mundo não torna mais fácil para você viver a vida que Deus quer que você viva. A mídia, a música, a moda e as indústrias globais não tornam menos difícil para o cristão viver acima do pecado. Em vez disso, quando você olha para tudo isso, encontra 1 milhão de sugestões para pecar contra Deus, para ser irresponsável como pessoa ou como cristão. Quando você ouve as notícias, tem todos os motivos para temer os males que ocorrem em todo o mundo e entrar em pânico com as situações econômicas. Os indivíduos estão lutando com batalhas pessoais. Famílias, governos e comunidades também estão lutando. Todos esses são indicadores de que precisamos de ajuda. Já ouvi pessoas dizerem: "O céu ajuda aqueles que se ajudam." Não tenho certeza do que eles estão tentando dizer, mas se for para interpretar, diria que estão errados. Veja, é assim que a mente humana média pensa. Consideramos Deus mais um colega do que um pai. Mas você vê, Deus é suficiente. Ele não precisa da sua ajuda como você precisa da dele. Agora, isso não é uma licença para uma fé ou um cristianismo irresponsável. O cristão é responsável por confiar e fazer tudo o que for necessário para permanecer nessa posição de fé. Mas dizer que quanto melhor você se sair em suas lutas, mais Deus te ajudará, não se alinha com a palavra de Deus. Enquanto você continuar clamando a Deus e ao mesmo tempo lutando ou confiando em sua própria força para vencer o que quer que esteja enfrentando, talvez nunca veja realmente Deus trabalhando por você. Os discípulos na tempestade, quando viram que seu esforço não estava indo a lugar nenhum, chamaram Jesus e ele acalmou a tempestade com uma palavra. Devemos chegar a esse ponto em que dizemos: "Senhor, minha força falhou. Agora, assuma o controle." Aqui está o que acontecerá quando lançarmos nosso cuidado no Espírito Santo, não em imprudência, mas em fé e confiança completa como nossa única esperança. Veja Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Ele dá força ao cansado, aumenta o poder dos fracos. Até os jovens se cansam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças.
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Eles andarão e não se cansarão. A Bíblia nos diz que a mão de Deus não se abre para abençoar. Ele não está muito longe para ouvir e não está fraco ou sem bênçãos para abençoar seus filhos. O Filho de Deus nasce para ser abençoado. Um dos maiores valores de ser um crente em Jesus Cristo é que você foi trazido para uma linhagem abençoada, a linhagem de Abraão. O que Deus disse a ele quando ele se chamava apenas Abrão? Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 relata: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de Jesus você se torna parte dessa linhagem e tem o direito de experimentar essas bênçãos em sua vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por que então parece que, embora a palavra de Deus diga que você é abençoado pelo Senhor, sua vida às vezes parece vazia? Eu sei que o primeiro pensamento que vem à mente como resposta a isso é o diabo. E isso é verdade. A Bíblia afirma isso. Satanás é mencionado como um leão que ruge procurando a quem devorar. Em outras palavras, assim como Jesus disse, ele vem para um trabalho, que é roubar, matar e destruir. Nós cristãos somos advertidos a sempre estar em guarda contra ele e resistir sempre que vimos sua operação em nossas vidas. Veja, um dos nomes do diabo é o acusador dos irmãos. Permita-me falar um pouco sobre esse aspecto do diabo. Você verá em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Muitas pessoas pensam, tudo bem, talvez elas apenas nos acusem, nossa consciência nos faça sentir indignos da bênção de Deus, nos oprima com culpa e depois nos impeça de tomar posse da bênção de Deus. Bem, esse é apenas um lado de toda a questão. A maioria dos cristãos não sabe que Satanás também nos acusa diante de Deus. Está escrito nessa passagem que acabamos de ler. Ele está sempre tentando falar e atropelar você diante de Deus. Você pode pensar que isso não é possível, mas você se lembra de Jó? Lembra que o diabo veio antes da presença de Deus, como os filhos de Deus também fizeram? Pela conversa de Deus com ele, ficou claro que o diabo havia vindo atrás de Jó antes, mas encontrou uma barreira ao redor dele e de tudo que ele tinha. Ele usou isso como defesa contra a afirmação de Deus sobre a fidelidade de Jó. Ele estava acusando Jó de falso serviço, não para o próprio Jó, mas diante do Deus Todo-Poderoso, embora soubesse que Deus conhece o coração dos homens. Algo que você deve saber é que o inimigo pode pegar uma pequena falha em sua vida e tentar usá-la contra você aos olhos de Deus. Veja, o céu tem uma constituição. Deus tem padrões que ele não permite que ninguém quebre. Satanás sabe disso, portanto, ele pode literalmente usar esses padrões para desafiar certas coisas que Deus teria feito na vida de alguns indivíduos. Então, mesmo que Deus os ame, ele não pode quebrar suas próprias leis por eles. No entanto, os cristãos têm uma vantagem. A palavra de Deus nos diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho. O sangue de Jesus fala em nome de todo cristão quando confessamos os nossos pecados e ficamos sob suas influências.
Ele literalmente lembra ao diabo que ele é o cordeiro expiatório por nossa causa e as consequências de nossos pecados passados foram colocados sobre ele. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus e o cristão silenciam o inimigo de usar o padrão de Deus contra a nossa bênção, respondendo com o sangue de Jesus. Fale isso para alguém que se perdeu porque Satanás o fez acreditar que ele já passou da redenção ou não está qualificado para as bênçãos de Deus. Deixe isso lembrá-lo de que você tem esperança, não em sua capacidade de fazer o bem, mas na obra do sangue derramado de Jesus. Se você genuinamente o confessar e abandonar seus pecados, o sangue de Jesus pode lavá-los e limpar sua consciência. Se você está debaixo do sangue, nenhuma acusação do diabo pode impedir que Deus o abençoe. No entanto, saiba que mesmo que o sangue de Jesus esteja falando em seu favor, você também pode impedir que as bênçãos de Deus entrem em sua vida. Vimos que o sangue de Jesus pode contrariar os esforços do inimigo para bloquear nossas bênçãos. Mas fique sabendo que se é você quem está bloqueando as bênçãos de Deus em sua vida, nem mesmo o sangue pode reverter isso. Só você pode. Como você pode saber se é você quem está bloqueando as bênçãos de Deus? Deixe-me mostrar alguns sinais. Por favor, saiba de uma coisa: se você pode vencer a si mesmo, você pode facilmente vencer o diabo. Deus está do seu lado e você não está sozinho. Mas quando se trata da sua vida, a escolha e a ação devem começar com você. Então, vamos ver os sinais que mostram que podemos bloquear nossas próprias bênçãos e vamos confiar em Deus para nos ajudar a saber o que fazer sobre isso. O primeiro sinal de que é você quem está bloqueando sua bênção é a dúvida. Quando oro com alguém sobre um assunto, tento descobrir e encorajar sua postura de fé. Não importa o quanto você ore por alguém, se essa pessoa tem dificuldade para crer ou fala claramente como se isso fosse uma perda de tempo, esqueça. A Bíblia adverte sobre isso como uma grande barreira para receber qualquer coisa de Deus. Na verdade, ela adverte que qualquer pessoa que se torne indecisa não deve se preocupar em esperar nada de Deus. Tiago capítulo 1, versículos de 6 a 8 diz: Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Compreende o que isso quer dizer? Lembro de ter lido onde a Bíblia diz que Jesus não poderia fazer nenhum grande milagre na cidade onde cresceu, Nazaré. No começo foi surpreendente para mim porque sempre pensei que não havia nada que pudesse parar ou segurar Jesus, mas eu estava errado. Veja, ao lado de Jesus realmente nada pode impedi-lo de curá-lo ou abençoá-lo quando ele quiser. No entanto, do nosso lado, muitas coisas podem impedir que essas bênçãos cheguem até nós. A principal de todas elas somos nós mesmos. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus só pôde curar alguns enfermos. Ele literalmente teve dificuldade para fazer muito por eles da maneira que ele gostaria de fazer, mas não pôde porque aquelas pessoas não podiam acreditar que o filho do carpinteiro pudesse fazer algo especial, e esse era o problema deles. Amado, Deus pode abençoá-lo além da sua imaginação e expectativa, mas você nunca pode receber mais do que acredita que pode ter. Mesmo que Deus libere 1 milhão de bênçãos, se você apenas acreditar que não pode obter mais do que 100, nunca receberá mais do que isso. Portanto, isso é literalmente você no caminho do 1 milhão de bênçãos para a sua vida. Se Deus abrir nossos olhos, você poderá ver uma quantidade incontável de bênçãos pairando no ar sobre os filhos de Deus clamando por ajuda. Algumas de nossas respostas podem estar pendentes, ainda esperando para entrar em nossas vidas apenas porque ainda não demos espaço a elas. Quando você perceber que não está recebendo algumas bênçãos que Deus disse que já lhe deu, analise sua vida com atenção,
pois você pode estar andando em dúvida. Verifique seu coração e examine sua linguagem. Você secretamente duvida da credibilidade de Deus? Você afirma acreditar em uma coisa, mas usa sua boca para falar outra? Outro sinal de que é você quem está bloqueando a bênção de Deus em sua vida é andar habitualmente no pecado enquanto ainda reivindica o nome do Senhor. Eu sei que o sangue de Jesus fala a nosso favor diante de Deus contra o inimigo que tenta nos acusar. No entanto, não nos dá o direito de viver em pecado. Ninguém que planeja, pratica e gosta de pecar deve se preocupar em perguntar por que as bênçãos da palavra de Deus não se manifestaram em suas vidas. Deus ama você e quer que você tenha sua gloriosa herança. No entanto, Ele exige que andemos em novidade de vida, a vida que Jesus morreu por nós, uma vida livre dos elementos do pecado. A verdadeira conversão é comprovada através da transformação. A transformação é fruto da nossa salvação. A transformação não vem de você, mas de acordo com o poder de Cristo que agora vive em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então você precisa confiar no Espírito de Cristo em você para ajudá-lo a viver com Jesus na terra, obedecendo a tudo que a Bíblia diz. Lembre-se, a questão não é sobre Deus abençoar você, mas sobre você se certificar de que não está atrapalhando essa bênção. Portanto, uma vida de pecado é um sinal de que, mesmo que as bênçãos devam vir, seu estilo de vida ou pecado o impediu de recebê-las. Você deve verificar constantemente a si mesmo e pedir ao Espírito Santo que lhe mostre as áreas em que você está se apegando ao pecado e confessá-las diante do Senhor, confiando nele para ajudá-lo a se afastar delas. Por fim, outro sinal de que você está bloqueando as bênçãos de Deus em sua vida é sua resistência às instruções ou aos planos dele. Sabe, eu tenho observado que muitas vezes, quando Deus quer abençoar seus filhos, Ele lhe dará uma instrução. Às vezes, Ele diz para você fazer algo, às vezes, não. Quer Deus lhe peça para fazer algo ou não, se você tiver um coração contrário em relação à instrução de Deus, isso definitivamente bloqueará suas bênçãos. Você pode perguntar por quê? A palavra de Deus nos diz que Deus é atraído por um coração quebrantado e contrito. Alguém que teme ou dá uma reverência absoluta às suas palavras. Mesmo quando Deus o abençoar, um coração endurecido impedirá de ver a bênção. Essa bênção pode estar escondida em uma simples instrução, algo que, se você obedecer, o salvará de anos de luta. Em vez disso, ao ter um coração endurecido e ser alguém que ainda não foi completamente humilhado diante de Deus, você resiste a Ele, entristece seu espírito e ganha para si mesmo mais tempo de lutas. Pode-se olhar para tal pessoa e dizer que Deus a está punindo, mas na verdade é que ela está punindo a si mesma. É como se meu filho me dissesse que está com fome e quer comer, e eu digo a ele: tudo bem, já que não estou em casa, prepare sua refeição, mas está na geladeira e já deve estar congelada. Abra a geladeira, retire a refeição e coloque-a no micro-ondas. Quando tiver quente o suficiente, você pode comer. Você concorda que a refeição do meu filho está literalmente lá, mas se ele se recusar a fazer o que eu disse, ele passará fome enquanto eu estiver fora. Mas se ele deixar de ser preguiçoso, distraído ou teimoso e fizer o que eu disse para fazer, ele terá sua refeição pronta e sua fome saciada. Quando Deus o instrui a orar, estudar a Bíblia, falar com alguém sobre Jesus ou fazer uma coisa ou outra, não é por causa dele, mas por você. Desenvolver um coração rebelde é como construir uma barreira entre você e Deus. Em breve você pode não conseguir mais ouvi-lo e se colocar em uma posição de dificuldade na vida. Esses 3 sinais são necessários para que você entenda que ninguém pode impedir que a bênção de Deus chegue até você. Eu o encorajo a reservar um tempo nesta temporada para pedir a Deus que abra seu coração diante dos seus próprios olhos. Peça a Ele para ajudá-lo a se submeter verdadeiramente a Ele e se humilhar sob sua mão.
Nada pode impedir uma pessoa que se humilha sob o plano de Deus para a sua vida de receber suas bênçãos. Eu oro para que nada impeça você. Em nome de Jesus, amém.